Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me desta semana. Estamos aqui entrando no livro de Jó. Jó, que é um dos personagens um dos mais conhecidos aí do Velho Testamento. E o tema é Nele Esperarei. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Aproveito para agradecer todos aqueles que participam aqui do canal, deixando seus comentários, seus testemunhos, que fortalece a cada um dos participantes aqui do canal. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Nossa confiança no Pai Celestial e em Jesus Cristo pode nos ajudar a permanecer fiéis em todas as circunstâncias. A perspectiva de Deus é maior do que a nossa. Visão dos últimos dias sobre os propósitos do sofrimento. Então, nós sabemos que o livro de Jó conta a história aí sobre um homem muito bem-sucedido, uma família maravilhosa, com 10 filhos, um homem rico, mas que foi tirado tudo dele. Passou por muitas aflições, muitos sofrimentos, e é sobre essa história de Jó, esse grande exemplo que nós temos aqui no Velho Testamento, que nós vamos aprender um pouco mais hoje, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que tem conteúdo maravilhoso aqui para compartilhar com você. Fique até o final. Bom, primeiro tópico, nossa confiança no Pai Celestial e em Jesus Cristo pode nos ajudar a permanecer fiéis em todas as circunstâncias. Em todas, olha só. Como é interessante isso. Aí, sobre isso, nós estamos aqui, eu separei a escritura, capítulo 1, versículo 6 a 7 de Jó, quando Satanás questiona o motivo da fidelidade de Jó. Então, Satanás estava tendo uma conversa aí com o Senhor e estava questionando o Senhor sobre as razões que Jó era fiel. E ele disse assim, e num dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha só que interessante, né? A gente vê que Satanás ele tem essa possibilidade de rodear a terra e de passear por ela, né? E de tentar os filhos do Pai Celestial. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. E disse o Senhor a Satanás, consideraste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Então, Satanás estava falando aqui que o servo Jó, servo de Deus, que era reto, íntegro, estava falando, será que ele não é íntegro, ele não é obediente ao Senhor, por ele ter todas essas bênçãos que o Senhor tem abençoado, inclusive o seu gado, né, a sua riqueza aumentando cada vez mais na terra? Então, Satanás estava questionando. E aí diz assim no versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Então, Satanás está falando para o Senhor, olha, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado ele em todas as coisas, mas estende a sua mão, toca nas coisas que ele tem, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar, ou seja, vai deixar de ser fiel a ti. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o Senhor aqui deu permissão para Satanás para estender a sua mão e tentar Jó em todas as coisas. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. E disse o Senhor a Satanás,
Eis que ele está na tua mão, porém, poupa-lhe a vida. Então, à medida que Jó ia demonstrando a sua fé, o Senhor ia permitindo que Satanás provasse ele em todas as coisas. E aqui ele está falando sobre a sua saúde, né? Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. E então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, de todas as provações e sofrimentos que Jó passou, né, pela mão de Satanás, onde nós sabemos que ele perdeu toda a sua riqueza, um fogo queimou a sua casa, matando os seus servos, suas ovelhas. Depois uma tempestade veio e destruiu a sua casa, matando os seus 10 filhos. E Jó ali estava somente com a sua esposa. Foi quando Satanás foi lá e tocou ele na sua saúde, provou na sua saúde, quando ele estava muito enfermo, e mesmo assim, ele bendizeu o nome do Senhor. E não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, sempre sendo fiel a Deus, mesmo passando por todas as adversidades e sofrimentos, não amaldiçoando a Deus como se ele fosse o culpado por tudo isso, sempre demonstrando obediência. Então, a sua mulher lhe disse, diante de tanto sofrimento, né? Olha o que a sua mulher disse para ele, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhes disse, como fala qualquer das doidas, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha só, a resposta de Jó que ele deu para sua esposa, né? Ele fala, como pode falar uma besteira dessa, né? Está parecendo até uma doida. Se nós recebemos o bem de Deus, nós também não poderíamos receber o mal? Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos, Deus sabe de todas as coisas. E ele fala, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, ainda assim, mesmo a sua esposa ali desanimada, não entendendo por que acontecia tanto sofrimento, Jó foi lá e ensinou ela que Deus sabia de todas as coisas. Embora Jó tenha passado por momentos em que lutou contra a dúvida e o desespero, no final das contas, sua confiança no Senhor o susteve em seu sofrimento. Então, esse foi o segredo de Jó, a confiança que ele tinha no Senhor para poder suster naquele momento de sofrimento, de adversidade na vida dele. Então, uma grande lição para cada um de nós. Se você está passando por um momento de desespero, momento de sofrimento na sua vida, a saída é seguir esse exemplo de Jó. Confia no Senhor, né? Confia no Senhor para que você possa ter forças e passar por esse sofrimento. Continue aqui comigo até o final, que nós temos aqui lições maravilhosas sobre a história de Jó. Então, nós temos aqui as respostas de Jó diante das provações, tanto sofrimento que ele passou. Algumas escrituras foram selecionadas aqui, diz assim, quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso, em cuja mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Ainda que ele me matasse, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação, porque o hipócrita não virá perante o seu rosto. Então, aqui algumas das respostas de Jó diante dessas provações e sofrimento que ele estava enfrentando. Ele continua, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outro, e por isso as minhas entranhas se consomem dentro de mim. Olha só o tamanho da demonstração de fé que Jó tinha ao citar essas escrituras gravadas aqui e mencionadas aqui para vocês. Que nós possamos lembrar dessas escrituras quando nós estivermos passando por desafios na nossa vida e lembrar dessas respostas, né, dessas palavras de Jó, que possamos aplicar na nossa vida, que nós sabemos que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito na vida. Se nós passamos é porque nós sabemos que Deus conhece todas as coisas, inclusive o sofrimento e a provação que nós estamos passando, assim como aconteceu com Jó. Próximo tópico é: a perspectiva de Deus é maior do que a nossa. Então, muitas vezes nós fazemos a oração, aquela oração que parece que nós não temos a resposta, achamos que não vamos conseguir vencer os desafios, as provações, o sofrimento, mas a nossa visão ela é muito limitada. Nós precisamos ter esse conhecimento que a perspectiva de Deus é muito maior do que a nossa. Nós enxergamos apenas um trecho, uma parte da cena. É como se fosse um teatro. Nós estamos assistindo somente uma cena da peça toda. E Deus conhece toda a peça de teatro. A nossa vida ali é somente uma pequena cena dessa peça toda. Então, essa perspectiva que nós devemos procurar ter na nossa vida, a mesma perspectiva de Deus. Grande parte do livro de Jó, capítulos 3 a 37, envolve Jó e seus amigos se debatendo com a pergunta: por que coisas ruins acontecem às pessoas justas? Muitas pessoas perguntam isso, né? A pessoa vai para a igreja, ele é um cara obediente, faz tudo aquilo que é certo, por que coisa ruim acontece para essa pessoa? Então, é um questionamento que muitos fazem. Embora o Senhor não responda essa pergunta completamente no livro de Jó, ele transmite uma mensagem importante. Olha que interessante. No capítulo 38, de 1 a 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou, com o teu entendimento, chegasse às larguras da terra? Faz-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho para onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as leves aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Então, o Senhor está perguntando aqui, fazendo perguntas que nós não sabemos a resposta. E ele quer mostrar aqui que, na verdade, nós nada sabemos a respeito do reino de Deus aqui na Terra. Então, quando nós somos perguntados e questionados por que coisas ruins acontecem às pessoas justas, nós devemos lembrar dessas escrituras aqui, de que o Senhor sabe todas as coisas e que nós não sabemos de nada, não temos esse conhecimento para poder responder essa pergunta. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E aqui que ele faz, e ele mostra isso, né? Quando ele faz todas essas perguntas, nós temos o pleno conhecimento de que nós não sabemos de nada, por mais que nós estudemos as Escrituras, nós não vamos compreender e saber todas as respostas nessa vida. Próximo tópico, visão dos últimos dias sobre os propósitos do sofrimento. Aqui é muito interessante as Escrituras, que você vai aprender que o sofrimento tem um propósito.
e você vai aprender aqui comigo, juntamente comigo, quais são os propósitos desse sofrimento. Então, fique aqui comigo até o final. Olha só as escrituras que falam por que nós precisamos passar pelo sofrimento, pelas provações, assim como Jó. Segundo o Nef 2:11 diz: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Então, a gente aprende que para ter alegria e felicidade, é preciso ter sofrimento. Então, você vai dar valor à alegria, à felicidade na sua vida quando você conhecer o sofrimento. Eu digo que ninguém pode subir num pódio como vencedor sem antes conhecer o sabor amargo da derrota. Então, às vezes, nós precisamos primeiro conhecer o sabor amargo de uma derrota para ter a dignidade de poder um dia subir num pódio como vencedor. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha glória e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Essa escritura é Éter 12:27, mostrando que nós precisamos ser humildes, e se nós formos humildes, o Senhor vai nos mostrar a nossa fraqueza, e Ele vai fazer com que a nossa fraqueza se transforme em coisas fortes para cada um de nós. E é por isso que muitas vezes passamos pelo sofrimento, para poder conhecer as nossas fraquezas. E Doutrina e Convênio 58, 3-4, diz assim: por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Ou seja, nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, como diz a Escritura, todos esses desígnios de Deus, todas as coisas que acontecem, que Deus tem conhecimento de tudo. Mas nós só poderemos ver essa glória mais tarde, depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vem a bênção. Portanto, vem um dia em que sereis coroados de muita glória, ainda não é chegada a hora, mas está próximo. Olha só que bênção saber e conhecer dessas escrituras. Aqui a imagem ao lado, eu coloquei aqui uma pessoa carregando a sua própria cruz. Eu não sei hoje qual é a cruz que você está carregando, mas se você ainda não está carregando uma cruz, pode se preparar que um dia você vai carregar. Cada um vai carregar a sua própria cruz. Assim como Jesus Cristo foi o exemplo na nossa vida, ele sofreu. O maior exemplo de sofrimento foi Jesus Cristo. Ele carregou a sua cruz, ele foi crucificado na cruz, sofreu no jardim do Getsemane, suou sangue por todos os poros. Então, Jesus Cristo foi um exemplo de sofrimento, e assim como ele, nós também temos a nossa cruz para carregar. Seja qual for a sua cruz, seja um desafio de saúde, seja um desafio financeiro, seja uma perda de um ente querido, seja qual for, estude essas escrituras, aprenda com o exemplo de Jó, de que Deus conhece todas as coisas, que após muitas tribulações vêm as bênçãos. Para finalizar, Spencer W. Kimball ensinou: se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e morte precoce seriam uma calamidade. Mas se encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas que nos acontecerem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Assim, não será sábio que ele nos desse provações para superarmos, responsabilidades para
desempenharmos trabalho para fortificar nossos músculos, tribulações para provar nossa alma? Não deveríamos ser expostos às tentações para testarmos nossa força, às enfermidades para aprendermos paciência, à morte para sermos imortalizados e glorificados? Se a alegria, a paz e as bênçãos fossem concedidas instantaneamente a quem fizesse o bem, não haveria o mal. Todos fariam o bem, mas não pelo motivo correto. Nossa força não seria posta à prova, não desenvolveríamos o caráter, nosso poder não cresceria, não haveria livre-arbítrio. Possamos ponderar sobre essas palavras, meus amigos, que vocês possam aplicar todos esses ensinamentos na sua vida. Próxima aula nós vamos aprender e entrar no livro de Salmos. O Senhor é meu pastor. Nos seguintes tópicos, os Salmos nos ensinam a confiar no Senhor. Os Salmos remetem nosso pensamento para a vida e o ministério de Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor. Então, eu convido você a ler Salmos, estar aqui comigo na próxima semana. Convido você também a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui um comentário sobre as experiências que você tem vivido na sua vida em relação a sofrimento, desafios e como você superou tudo isso. Deixe aqui o seu testemunho, que esse exemplo de Jó possa servir para cada um de nós e que possamos, através dos nossos exemplos, poder fortalecer as pessoas ao nosso lado. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe essa mensagem, curta a página, tudo isso é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.